Olá, que bom poder conversar com você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu gosto muito de gravar esses vídeos e ter esse encontro contigo. No vídeo de hoje eu quero falar especificamente para as esposas, mas se você ainda não é esposa, é importante que você assista esse vídeo e leve em consideração as coisas que eu vou colocar aqui. Se você já é esposa, muito importante que você assista. E se você é um esposo ou futuro esposo, é importante que você assista também, porque é um recado que vai fazer diferença no teu relacionamento conjugal atualmente ou futuramente. Muito bem, o que eu quero falar hoje para as esposas? Eu quero conversar contigo, mulher, esposa, futura esposa que me assiste, quando o teu procedimento no teu casamento, ele é nocivo, extremamente prejudicial e com certeza vai trazer consequências dolorosas que você vai acabar colhendo futuramente. Então eu quero colocar aqui 4 situações que há 4 maneiras de agir das esposas que acabam condenando o casamento. Muitas vezes as esposas acabam tratando os maridos como os próprios filhos. Elas agem tanto na questão da forma de falar, elas dão ordens e exigem dos maridos e falam com os maridos no mesmo tom que falam com os filhos, como por exemplo, vai usar essa camisa de novo, não vai tirar essa barba, vai cortar esse cabelo. Então acabam usando esse tom com o marido, o mesmo tom que elas usam às vezes com os filhos, e isso não é legal. Muitas vezes os maridos eles são tão dependentes das esposas exatamente como os filhos, para que elas façam tudo para eles, como por exemplo, eu já encontrei casos de casais que a esposa servia o prato do marido, já encontrei casos em situações que o marido nunca leva a toalha para o banheiro, a esposa sempre tem que levar a toalha para o banheiro. Então, talvez você pense assim, Fran, mas eu faço isso como um ato de carinho para o meu esposo. Gente, existe uma diferença entre você agir como um ato de carinho e você está tornando esse teu marido extremamente dependente de ti. Quando que é a diferença? Quando você faz porque você quer, é um ato de carinho. Agora, quando você faz porque o teu marido exige que você faça, isso é porque você o tornou dependente em algumas situações. E aqui vem uma coisa bem interessante. Muitas mães deixam os seus filhos, meninos, dependentes da ação delas. Depois, quando esse menino casa, a esposa acaba assumindo o lugar da mãe e não o lugar da esposa. E isso é uma situação bem séria, bem complicada, que você precisa avaliar como mãe e agora como esposa também. Porque quando se cria essa dependência, se cria também uma questão de exigências. E aqui ainda vem outra questão. Algumas vezes as esposas reclamam que o marido não sente mais atração por ela e não a procura mais. Mas muitas vezes isso está relacionado com a maneira como ela trata ele, porque ela não parece a esposa, ela parece a mãe. E nenhum homem quer ter um relacionamento íntimo com a própria mãe, se ele for, obviamente, psicologicamente saudável. Então fica aí uma dica para você que é esposa, ok? Outra questão bem importante que as mulheres precisam levar em conta para que o relacionamento conjugal não caia no risco de ficar bem fraquinho ou talvez até acabar, é o seguinte: mulheres, respeitem a privacidade do marido de vocês. E isso é super importante porque ninguém gosta de ser invadido. Ninguém gosta de ser a privacidade não ser respeitada. Todos nós queremos ter privacidade. E mesmo num casamento, deve haver a privacidade. É importante que você entenda que a privacidade ela é fundamental e que cada um, mesmo no relacionamento, cada um tem o próprio espaço. Há um tempo atrás, eu fui em um restaurante e me chamou a atenção que na mesa próxima a nós, na mesa que estava ao nosso lado, a menina, acredito que era a namorada, porque eles eram muito jovens, ela saiu e foi até o banheiro. E ela deixou o celular dela em cima da mesa. Quando ela saiu, imediatamente o rapaz que estava com ela, provavelmente o namorado dela, ele olhou, né, deu uma olhadinha assim, viu que ela não estava vindo e ele puxou o celular dela e ele começou a mexer no celular dela. E quando ele percebeu que ela estava voltando, ele largou discretamente e colocou exatamente onde ela tinha deixado. Agora eu te pergunto, será que esse relacionamento está saudável? Alguém que não consegue respeitar a privacidade, a intimidade do outro, será que esse relacionamento está saudável? Então é importante que você avalie também. Quando você não respeita a privacidade do outro, quando você é invasivo, você não dá esse espaço para o outro, porque mesmo vocês estando casados, né, como há uma expressão bíblica dizendo, mesmo sendo uma só carne, ainda assim vocês são indivíduos. Ainda assim é importante que se tenha a privacidade, que essa privacidade seja respeitada. Eu admiro muito esses casais em que eles estão casados há muitos anos e o esposo nunca
por exemplo, mexeu na bolsa da esposa sem autorização dela. Ou a esposa não fica tentando descobrir qual é a senha do celular do esposo para descobrir que mensagens ele tem mandado. Então, se há essa invasão de privacidade, provavelmente, se ela existe, é um alerta para você de que há algum probleminha no relacionamento que precisa ser esclarecido, que precisa ser resolvido. E uma coisa importante sobre essa questão, casou, não deve ter segredos realmente um com o outro. Mas isso não dá motivo para que você invada a privacidade do outro. Mas, Fra, como é que a gente faz para resolver esse problema então? Se eu casei e às vezes eu me sinto insegura, meu marido, né? Como é que a gente vai fazer? Então, olha só, eu vou te dar uma dica bem importante. Maridos e esposas, né? Esse vídeo seria para as esposas, mas entra os maridos aqui também. Não dê motivo para que o seu cônjuge fique desconfiado de você. Por que você tem que ter senha no seu celular? Entende? Por que o teu Facebook tem que ter senha? Ou então, qual é o problema da tua esposa saber? Qual é o problema de vocês postarem essas fotos, né? Fotos juntos? Qual é o problema? Qual é o problema de você, quando vai chegar um pouco mais tarde em casa, avisar e falar a verdade? Entende? Porque, gente, a mentira é um negócio incrível. Uma hora ou outra, a verdade aparece. Então, é uma dica importante, não dê motivos. Outra atitude das esposas que pode arruinar o relacionamento conjugal é quando elas não respeitam, ou não valorizam, ou não cuidam das finanças. Geralmente, claro, não são todas, né? Mas existem mulheres que gostam de gastar. E quando não há esse respeito pelas finanças, principalmente quando é só o marido que trabalha, ele é o único provedor, e a mulher às vezes pensa assim, não, trabalha mesmo para sustentar, não casei. Já ouvi casos de meninas que me falaram assim, eu não casei para trabalhar, eu casei para o meu marido me sustentar mesmo. E não há problemas em você casar e não querer trabalhar, você querer ser uma dona de casa. Não há problemas se foi algo que o seu marido também concorda. Conheço casos eu trabalho com adolescentes, e um dia um menino me disse assim, prof, quando eu me casar, eu quero que a minha esposa seja dona de casa e eu quero trabalhar para sustentar a casa. Não há problemas nesse pensamento, ele é até um pensamento nobre. Cada um cria ali os seus combinados, né, de família. Mas qual é a questão? É a mulher não cuidar, às vezes está todas as luzes da casa acesa, não cuida do tempo que os filhos utilizam o banheiro na questão do banho, né? O banho demora muito tempo. Ou então faz muitas contas, compra muitas roupas, muitos sapatos, muitos cosméticos, né? Muitos produtos para o cabelo, enfim. E isso acaba prejudicando o marido, porque quando você não cuida das finanças, você não está valorizando o esforço dele. Todo dia ele sai para trabalhar cedo, volta tarde. Então, valorize. Quando você valoriza as finanças, você valoriza aquilo que para o homem é muito importante, porque os homens eles precisam estar seguros em 3 áreas bem importantes da vida. Primeiro, como provedor. Se o homem não se sente o provedor, ou se ele não é o provedor, se é a mulher, ou a mulher ganha mais, ou vem da mulher a maior parte das finanças, pode gerar nele uma insegurança. Outra área que eles precisam se sentir seguros é como pais. É importante para o desenvolvimento deles e eles precisam ter a função de pai na família. Então, quando você, por exemplo, diante dos teus filhos, você não deixa o teu marido ter a voz de autoridade, você poda até o teu marido diante dos teus filhos, você está fazendo um mal para ele, porque como pai, como autoridade, como líder da casa, ele precisa ser bem resolvido nessa questão. E outra área que eles precisam se sentir bem resolvidos é como homem no relacionamento com a esposa. Então essas 3 áreas elas são importantes e você percebe que uma das principais áreas que eles precisam se sentir bem resolvidos é como provedor. E se ele é o provedor e você não respeita os esforços dele, isso vai gerar um problema, um transtorno no relacionamento. E eu tô aqui gravando esse vídeo falando sobre esse assunto contigo para evitar que esse problema venha a acontecer futuramente. E a 4ª dica importante, meninas, para que vocês avaliem, né, como esposas, não fale do teu marido para as tuas amigas. Não fala nem bem e nem mal. Por que não fala mal? Porque se você fala mal, o que vai acontecer? Pode acontecer 2 coisas aí. Primeiro, você vai constranger o teu marido. E pode acontecer também que enquanto você fala mal do teu marido, a tua amiga começa a ver que não é bem assim como você está falando. E aí ela começa a valorizar, amiga, né? Ela começa a valorizar o teu marido naquilo que você não valoriza.
E isso é um risco. Muitos dos casamentos têm acabado por conta disso. E também não fala bem, por quê? Você vai ficar fazendo propaganda para concorrência? Não, né? Não se fala do cônjuge para o outro. Falando mal, você pode constranger, né? E gerar um conflito no relacionamento. E falando bem, você pode estar fazendo propaganda para concorrência. E olha que essa questão de fazer propaganda para concorrência é fato, é verdade. Acompanhei o caso de uma esposa que falava muito bem das qualidades do marido para as amigas. O que aconteceu? Uma das amigas começou a ver que realmente ele tinha muitas qualidades e se interessou por esse marido e problemas aconteceram nesse casamento. Falo isso pra você porque acompanhei, aconselhei e hoje estão bem, mas poderia ter sido evitado todo esse transtorno no casamento, tá bom? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje com esse assunto super legal e é importante para os casamentos. Eu sei do que eu tô falando, assiste aí com você que já assistiu, compartilha. Se você tiver mais sugestões para vídeos, deixa escrito aqui nos comentários. Se você tem dúvidas sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Um grande beijo para vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Coloque em prática o que você assistiu aqui. Eu tenho certeza que teu casamento vai melhorar e você vai se sentir uma esposa muito mais segura e vai ter um relacionamento muito mais feliz. Não esquece de se inscrever no canal também, tá bom? Um grande beijo para você, um grande abraço. Nós nos vemos logo logo. Tchau, tchau.